Olá pessoal, sabias que os modelos semânticos podem ser considerados os corações dos nossos relatórios? Se não, vem comigo para esse vídeo que nós vamos aprender em como configurar um modelo semântico para resolver muitos problemas ou evitar muitos problemas de relatório. Então, vem comigo para o vídeo. Bem, para quem não sabe, esta é uma série de vídeos que estamos a gravar a fazermos todos os laboratórios da PL de Power BI para a certificação PL300. Portanto, se estás a pensar em tirar esta certificação, vem comigo para os laboratórios que definitivamente vai ajudar-te em aumentar a tua probabilidade de aprovação. Sem mais delongas, bora aqui ao vídeo e à minha tela. Portanto, estamos a seguir este laboratório que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é Create DAX Calculations in Semantic Models. Criar cálculos DAX nos nossos modelos semânticos. E eu tenho aqui o Power BI aberto e este Power BI no estado que está é de acordo com o que fizemos no vídeo passado. Portanto, se estás a chegar agora, ou de paraquedas aqui, vê a playlist de PL300 cá no canal, que nós estamos a seguir o laboratório e já estamos neste estado no nosso relatório. Portanto, vamos seguir aqui as instruções do nosso laboratório. Deixa-me clicar nisto, mandar para cá. E o que vamos fazer, primeiramente, o que o laboratório pede-nos é que criemos uma outra tabela chamada Salesperson. Vamos criar uma outra tabela chamada Salesperson e como é que vai ser? Ok, então vamos para cá em vista de modelo e vamos criar uma nova tabela. E esta tabela vai simplesmente fazer referência ao copiar completamente a tabela Salesperson Performance. Ou seja, vamos duplicar esta tabela, não é? E se repararmos para cá, virmos para cá em vista de tabela, vamos reparar que os dados que estão nesta Salesperson são exatamente os mesmos que estão na Salesperson Performance. Mas como precisamos dela para objetivos diferentes, por isso estamos a criar uma tabela adicional, o que, por norma, aumenta o tamanho do nosso modelo de dados. Portanto, temos que ter bastante atenção quando formos fazer coisas do gênero, mas estamos a seguir aqui o laboratório. Portanto, temos a tabela Salesperson criada. E o que é que vamos fazer agora? Vamos criar um relacionamento dessa nova tabela com a tabela FAT, que é a tabela de vendas, Sales. Portanto, aqui o temos, vamos fazer o quê? Vamos relacionar a Employee ID, ou Employee Key, com a Employee Key da tabela Sales. Criamos o relacionamento de um para muitos, já vimos muito mais sobre relacionamentos nos vídeos anteriores, portanto, aqui temos o nosso relacionamento criado. E o que é que vamos fazer agora? Vamos deletar o relacionamento que existe entre a tabela Salesperson Performance com a Sales, embora o relacionamento esteja inativo. Quando temos uma dotted line, porque temos um relacionamento inativo. Portanto, vamos selecionar esta linha deste relacionamento inativo e deletamos. Ok, e agora vamos ocultar algumas colunas na nossa tabela Salesperson. Nos vídeos anteriores nós fizemos aqui através da data, mas podemos também fazê-lo a partir daqui. Vamos simplesmente clicar nas colunas Employee ID, pressiono Ctrl, Employee Key e depois User Principal Name. Com todas elas selecionadas vou fazer o Hide, poderia dar duplo clique e depois Hide in Report View. Ocultei todas essas colunas para a nossa vista de relatório. Assim facilita, eu não tenho colunas que não vão ser utilizadas a nível de relatório, porque estas colunas foram utilizadas apenas para relacionamento e a User Principal Name vai ser utilizada para aplicar Row Level Security.
Muito bem. Tendo isto feito, o que nós vamos fazer? Como temos duas tabelas com o mesmo nome, vamos dar uma descrição para indicar para o que é que essas tabelas são utilizadas. Já para a tabela Salesperson, vamos selecioná-la, que em descrição vamos dizer que essa tabela está a ser utilizada ou relacionada com a tabela de vendas, relacionada com a Sales. E para a Salesperson Performance, vamos dizer que está a ser relacionada com a Region. Selecionamos a tabela e aqui em Propriedades, estando nós em Vista de Modelo, vamos na descrição e pôr a descrição para esta tabela. Por que é benéfico fazer isto? Porque quando estamos na vista de relatório e passamos o cursor, temos a descrição dessas tabelas, Salesperson Related to Region e Salesperson Related to Sales. Portanto, ajuda-nos a distingui-las de como é que elas estão relacionadas e ter alguns insights sobre a sua utilidade. Portanto, isto feito, agora vamos criar uma tabela de data e simplesmente vamos para a vista do modelo novamente e criamos uma nova tabela. Vamos utilizar a função Calendar Auto, que por norma ela vai escanear o nosso modelo de dados, encontrar a menor data e a maior data e vai pôr uma linha de data para esse intervalo todo de datas. Podemos fazê-la sem argumento algum, que por norma vai ser o nosso ano padrão, nosso calendário padrão, mas quando pusermos um argumento vamos determinar qual é o último mês do nosso calendário fiscal. E aqui estamos a dizer que o último mês é 6, ou seja, se voltarmos para cá, em Table View, vamos ver que este calendário começa a 1 de julho, porque utilizamos o parâmetro 6 dentro dessa nossa função. Okay? E ao continuarmos, vamos criar algumas colunas calculadas. Eu estou sempre a fazer as validações com o relatório, e aqui eu tenho 1826 linhas. O relatório também diz-nos isto. Portanto, e agora vamos criar algumas colunas calculadas para darmos maior contexto a esta nossa tabela de data, que por si só, do jeito que está formatada, não teria tanto poder analítico para nós. Portanto, vamos criar uma nova coluna com o ano dentro da tabela data, nova coluna e temos aqui a fórmula para criar o ano fiscal. E temos aqui o ano fiscal. Estas medidas, o jeito que está definida, está a ser copiada do laboratório. E aqui não vamos focar em explicar como funciona o DAX. Vamos seguir simplesmente o laboratório. Muito bem, e agora vamos fazer as outras colunas de trimestre e o mês. E se repararmos, no laboratório nós não temos a definição destas medidas, mas, como eu havia falado nos vídeos anteriores, temos um arquivo que nós baixamos e dentro destes arquivos temos o All Files, o arquivo de ajuda dentro de All Files e laboratórios. Se formos para a pasta 4, criar DAX Calculations, nós temos snippets. Nesses snippets tem o código que nós precisamos para criar o resto das medidas que nós estamos a seguir no laboratório. Portanto, aqui pede-se que seja criado o trimestre e o mês, e nós vamos fazê-lo, mas copiando o código destes snippets. Portanto, já temos o ano feito e agora vai ser o trimestre, quarter. Vamos para cá, nova coluna. Eu tenho o código copiado, já colo aqui o código e fazendo isso já aqui tenho o trimestre, a coluna de trimestre. E depois vamos fazer o mesmo para o mês. Copiamos o nosso snippet e nova coluna. Colamos o valor e aqui temos o mês formatado. Muito bem. Seguindo novamente o laboratório, depois temos isto. Vamos para a vista de relatório e nova coluna. Na vista de relatório vamos criar uma matriz e aqui dentro desta matriz
nós vamos pôr o ano e o mês. Então aqui metemos o ano e depois o mês e vou dar um zoom. Ok, tenho o ano e mês e vou clicar aqui para expandir para que eu consiga ver o ano e o mês. Se repararmos, nós temos aqui o ano e os meses e reparamos que os meses estão ordenados de forma alfabética, de agosto até maio. Mas nós podemos alterar essa forma de ordenar os meses e para isso vamos precisar de uma coluna auxiliar. Portanto, vamos voltar para a vista de tabela e aqui vamos criar uma nova coluna e vamos pôr este código para criar a month key, ou seja, o month key. Depois voltamos novamente para a vista de relatório e na vista de relatório selecionamos a coluna month e aqui temos a opção Column Tools, que é uma guia contextual que aparece quando eu seleciono numa coluna. E depois disso, vamos aqui em Sort By, ou seja, nós queremos ordenar a coluna de mês, month, a partir da coluna month key, que foi agora criada. Fazemos isto e então, agora os meses temos ordenados de forma a seguir o nosso calendário fiscal. Muito bem. Tendo isto feito, vamos criar hierarquias nessa nossa coluna, nesta nossa tabela de datas. Voltamos para a vista de modelo e depois selecionamos ano, cria a hierarquia. Bem, a hierarquia foi criada e vamos nomear esta hierarquia como Fiscal. Vamos selecionar a hierarquia e ainda podemos adicionar mais colunas como o trimestre e o mês. Aplicamos as mudanças. Reparamos que temos na hierarquia o ano, o trimestre e o mês, como já fizemos nos vídeos anteriores. E vamos nomear esta hierarquia como Fiscal. Muito bem, depois que temos isto feito, vamos agora pegar a nossa tabela configurada de data e nós vamos criar relacionamentos com as tabelas Sales e Target. Portanto, vamos aqui organizá-la desta forma. Organizá-las e ok. Portanto, vamos criar um relacionamento da coluna da tabela Data para a tabela Sales com as colunas Date e Order Date. Salvamos e depois mesmo relacionamento da coluna Date da tabela Datas para a tabela Targets e vamos utilizar a coluna Target Month. Muito bem, assim o temos feito. Agora vamos marcar esta tabela data como uma tabela de datas para que o Power BI consiga perceber que estamos a contar de uma tabela de datas e assim em alguns visuais a renderização torna-se muito mais fácil. Selecionamos a tabela data e aqui Calendar Options em Table Tools, que é uma guia contextual. Calendar Options e vamos marcar aqui esta tabela como uma tabela de data. Fazemos isto aqui on e utilizamos a coluna Date, uma coluna escolhida. Ok, repara que done, temos aqui a opção, a coluna Date com um símbolo diferente. Vamos adicionar agora a medida Unit Price à nossa matriz e conseguimos ver Unit Price. E se nós repararmos, é possível mudar a forma de sumarização desta tabela. Podia pôr soma, mínimo, máximo, count. Mas algumas vezes, nós como os responsáveis do nosso modelo semântico, modeladores, queremos restringir algumas possibilidades às pessoas que vão criar o relatório. Portanto, para este caso, e seguindo o laboratório, nós vamos criar algumas medidas para que não utilizemos a sumarização default do Power BI, que isso possa ser mudado. Portanto, assim o temos feito. Depois vamos vir para cá, selecionar e uma nova medida, New Measure, e criamos a medida Average Price dentro da tabela de Sales. Vamos ver se foi
para a tabela de sales, que às vezes não vai, seleciono a medida. O que acontece? Quando nós estamos a criar uma medida, temos que ter a tabela que nós queremos que a medida apareça selecionada. Caso isso não aconteça, podemos mudar a localização dessa medida, clicando na medida e indo para aqui, a table name, o nome da medida, e a tabela home table. Clico para cá e eu quero pô-la em sales. Assim feito, repara que a medida mudou para a tabela sales. Muito bem, era isto que eu queria. E se repararmos, eu vou adicionar este cálculo também à minha matriz, average price, para que existe uma diferença entre medidas explícitas e medidas implícitas no Power BI. As medidas implícitas é quando o Power BI automaticamente soma, faz uma sumarização, pode ser soma, máximo, mínimo ou média de um campo numérico. E as medidas explícitas são quando nós definimos, por exemplo, um average, como aqui o fizemos, essa medida, se selecionarmos, é um average, isto é uma medida explícita. Eu não posso facilmente mudá-la para uma soma, mas, portanto, essa é basicamente a diferença entre medidas implícitas no Power BI e medidas explícitas. Portanto, assim o temos feito e vamos criar mais algumas medidas explícitas e eu vou utilizar aqui o snippet que eu mostrei, onde nós vamos copiar os códigos. Então, para cá, para já vem, vamos criar uma medida chamada median. Ok. Mean price. Max price. Orders e uma nova medida e order lines. Simples assim, as medidas foram criadas e depois o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar para a vista do modelo e aqui nós vamos pôr estas medidas, todas as price, vamos selecionar todas as medidas price e vamos pô-la numa display folder chamada pricing. Okay? Porque assim temos as medidas bem organizadas e vamos também dizer que nós queremos que estas medidas tenham two decimal places aqui, está automático, vamos pôr duas casas decimais automaticamente e depois selecionamos as medidas order lines e a medida orders e vamos pôr uma display folder também com counts. O interessante, order lines, ou seja, orders, todo o pedido de ordem que nós tivemos ou de compra, e dentro de uma compra, de um pedido de compra, podemos ter vários itens comprados. É a diferença das medidas que estão a contabilizar os pedidos de compra e dentro de cada pedido de compra, todos os pedidos de compra, quantos itens foram de fato comprados. Muito importante perceber isso a nível de compreensão do negócio e relatório. E estas duas medidas, order lines, vamos pô-la como 1000 separators. Ok, assim feito. Vamos voltar para a nossa vista de relatório, selecionar a nossa matriz e removemos average unit price. Bem, e vamos agora também aqui em vista de modelo, ocultar a medida unit price, ocultar a coluna unit price, e assim o temos. Muito bem, vamos adicionar todas as medidas que nós criamos ao nosso visual, e vai ser aqui a média, máximo, mínimo, e depois as medidas de contagem, que são a orders e order lines, e aí as temos. Vamos reparar que está aqui separado como 1000 separator, com ponto. E muito bem. Vamos agora criar mais algumas medidas adicionais. Se repararmos ao voltar para a nossa página 1,
Temos aqui o total, mas o total, nós não queremos somar isso porque são objetivos a se atingir. E nós não queremos saber que é o objetivo total porque temos aqui alguém que é diretor, então esse objetivo total não faz sentido ser somado, porque o total do diretor, por ser o diretor do departamento, o total dele é o total de todo mundo, então nós não precisamos ou não queremos somar ou ter aqui o total geral. Muito bem, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos aqui nesta tabela, vamos remover a soma dos objetivos, dos targets, e vamos renomear, voltar para a vista do modelo. Temos a coluna target, amount, e nós vamos renomeá-la como, ou seja, temos a coluna target e vamos renomeá-la como target amount. Assim feito, vamos criar agora uma nova medida chamada target, e aqui vamos, nova medida, target, e ok. Vamos mover essa medida para a nossa tabela de target. E o que é que vamos fazer? A target tem que estar com 0 casas decimais. E agora vamos voltar para a vista do modelo. Mas vamos para cá e vamos ocultar estas duas colunas. A coluna target amount e target month. Selecionamos, hide. Depois a target month, selecionamos e hide. Reparamos que agora a target subiu para cá, como é esperado de acordo com o nosso laboratório. E agora, se adicionarmos esta medida target para a nossa tabela, nosso visual tabela, reparamos que já não temos o total aqui somado dos nossos objetivos. Então agora vamos criar mais algumas medidas, seguindo o nosso laboratório, que vão ser as medidas de variance e variance margin. Selecionamos New Measure. Aqui temos a New Measure e depois Variance Margin. E selecionamos OK. E vamos pôr essas medidas na sua tabela de vida, que é a Target. Temos e margem. Adicionamos aqui vamos adicionar ao nosso visual, e só para mostrar como é que acontece, já ela estando no visual, vou selecionar a variance, e eu quero que a variance tenha 0 decimal places, aqui tenho várias casas decimais, e às vezes torna o meu visual um pouco confuso de se ler, portanto, 0 casas decimais, ok, já reduziu. E a variance margin eu preciso formatá-la como percentagem. Assim eu faço e aí eu tenho. Muito bem. Então, mais ou menos isso. Podemos ver como é que algumas medidas que foram criadas, configuradas, mover para as tabelas corretas, como é que nós podemos ocultar várias colunas e ter medidas mais explícitas para o nosso relatório. Então, se tiveste alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Nós estamos a seguir com essa série. Este é o vídeo 4 do laboratório. Vamos chegar até o vídeo 12 e tenho a certeza que, para quem almeja ter a certificação PL300, estes vídeos vão ser muito benéficos. Bem, eu chamo Ladislau André, fico por aqui. Até a próxima.